Conceitos básicos de elétrica. O que você vai ver? O que é eletricidade? História e evolução da eletricidade. E aplicações da eletricidade no dia a dia. Imagine um mundo sem luz elétrica, sem computadores, sem celulares. Impossível, certo? A eletricidade se tornou tão essencial em nossas vidas que é difícil imaginar como seria o mundo sem ela. Ela está presente em quase tudo que usamos, desde a cafeteira que prepara nosso café da manhã até os satélites que nos conectam à internet. A eletricidade não apenas facilita nossas vidas, mas também transformou a sociedade de maneiras profundas. Antes, as notícias levavam dias ou meses para se espalhar, e as pessoas viviam em comunidades mais isoladas. Hoje, com a eletricidade, a informação viaja à velocidade da luz, conectando-nos com o mundo todo em tempo real. Essa transformação só foi possível graças a séculos de descobertas e invenções no campo da eletricidade. Tudo começou com Tales de Mileto, um filósofo grego que, há mais de 2.500 anos, observou que o âmbar atritado atraía objetos leves. Essa simples observação foi o ponto de partida para uma longa jornada de descobertas que culminaram com a criação do sistema de corrente alternada por Nikola Tesla. O sistema de Tesla foi uma revolução, permitindo que a eletricidade fosse distribuída de forma eficiente para cidades e lares. A partir daí, a eletricidade se tornou a força motriz por trás de inúmeras tecnologias que moldam nosso mundo. Hoje, a eletricidade é uma das fontes de energia mais importantes do planeta, e sua compreensão é fundamental para vivermos e prosperarmos no mundo moderno. Mas afinal, o que é eletricidade? Em sua essência, a eletricidade é um fenômeno físico que surge da interação entre cargas elétricas, tanto em repouso quanto em movimento. Para desvendar os mistérios da eletricidade e entender como chegamos aos complexos sistemas que utilizamos hoje, faremos uma viagem no tempo explorando a história dessa força poderosa. História e evolução da eletricidade. Os primórdios da curiosidade humana. A eletricidade existe desde o surgimento do universo. Ao longo dos anos, os cientistas começaram a observar esse fenômeno físico para compreendê-lo. Um dos primeiros a observar esse fenômeno físico foi Tales de Mileto, no século 6 a.C., quando atritou o âmbar em um tecido feito de lã. Ao atritar o âmbar no tecido, Mileto percebeu que ele atraía pequenos objetos, como penas e palha. O renascimento da eletricidade. Com a falta de recursos para estudar esse fenômeno físico na época, o estudo de Thales ficou esquecido até o ano de 1600, quando William Gilbert resolveu repetir as experiências de Thales com outros materiais, como vidro e seda. Com uma base científica mais sistemática, William conseguiu estudar as propriedades magnética e elétrica de materiais. Além disso, foi o responsável pela criação dos termos como eletrização e eletricidade. E você sabe como surgiu a palavra elétron? O termo âmbar em grego significa electron, surgindo daí o nome elétron. A partir desta descoberta, os fenômenos envolvendo elétrons passaram a ser denominados fenômenos elétricos, e a ciência que os estuda passou a ser denominada eletricidade. O século XVIII. Uma explosão de descobertas. Um cientista certa vez estava soltando pipa em uma tempestade quando foi atingido por um raio. Curioso com a situação, começou a estudar esse fenômeno que vinha do céu. O cientista era Benjamin Franklin, que por volta de 1750 começou suas experiências utilizando um fio metálico para soltar pipa e observar o que descia pelo fio quando o raio atingia a pipa. Seus estudos contribuíram para a descoberta das manifestações elétricas na atmosfera, concluindo que o relâmpago é um fenômeno elétrico, conhecido como descarga atmosférica. Além disso, apresentou os conceitos de cargas positivas e negativas, e 2 anos após suas descobertas, ele inventou o para-raios, que leva seu nome em homenagem, o captor Franklin. Em 1791, Luigi Galvani publicou um estudo sobre a eletricidade animal, posteriormente chamada de bioeletricidade, que demonstrava que a eletricidade está presente em organismos vivos, influenciando na contração muscular. Sua descoberta foi muito importante para o desenvolvimento da eletrofisiologia e serviu como inspiração para a invenção de Alessandro Volta. O século XIX. A era da eletricidade. A pilha elétrica foi uma invenção do físico Alessandro Volta, em 1800, essa que até hoje usamos nos equipamentos elétricos em uma versão mais moderna. Volta empilhou discos alternados de zinco e cobre e, entre eles, colocou pedaços de tecido embebidos em solução de ácido sulfúrico. Com a pilha montada, um fio condutor era ligado nas extremidades, e assim a corrente elétrica era produzida, se tornando um marco muito importante para o meio científico. Na época, as pilhas foram denominadas de celas voltaicas, em homenagem à Volta. Alguns anos depois, o físico Hans Christian Ørsted, em seu laboratório, observou que ao aproximar uma bússola de um circuito elétrico simples, a agulha imantada defletia na presença da corrente elétrica. Quando a corrente elétrica era interrompida, a agulha voltava para sua posição normal. Com isso, Ørsted, em 1820, concluiu que cargas elétricas em movimento geravam um campo magnético, marcando o início dos estudos do eletromagnetismo. Com suas descobertas, foi possível a construção de vários equipamentos que usamos hoje, como o galvanômetro, motores, indutores, entre outros. Corrente, tensão e resistência elétrica são termos que você já deve ter escutado no seu dia a dia, não é mesmo? A relação entre essas 3 grandezas foi demonstrada pelo físico Georg Simon Ohm em 1827.
Sua descoberta é a chamada Lei de Ohm, a qual será estudada nas próximas aulas. Outro cientista que fez uma importante contribuição para a eletricidade foi o físico Michael Faraday, em 1831, desenvolvendo a teoria da indução eletromagnética, envolvendo a relação do campo elétrico e magnético, permitindo assim a criação do motor elétrico e do transformador. Com a teoria da indução eletromagnética, James Clerk Maxwell conseguiu desenvolver as equações do eletromagnetismo em 1864, sendo possível descrever o comportamento elétrico e magnético da matéria. Com todas essas descobertas, muitos equipamentos já estavam sendo desenvolvidos, e a geração de corrente elétrica contínua já era presente. Porém, somente em 1879 surgiu a primeira lâmpada elétrica viável comercialmente, criada por Thomas Edison. Em 1882, Thomas implementou na cidade de Manhattan o primeiro sistema de distribuição de energia elétrica em corrente contínua, em 110 volts. Com isso, Thomas ficou bastante conhecido por suas invenções utilizando corrente contínua. O maior desafio de Thomas Edison foi Nikola Tesla, o grande inventor dos equipamentos elétricos de corrente alternada. Thomas dominava os conhecimentos e invenções de corrente contínua, enquanto Nikola Tesla dominava sobre corrente alternada. Esse embate sobre qual era a melhor corrente para usar em sistemas elétricos e equipamentos foi o que gerou a famosa Guerra das Correntes. Nikola Tesla desenvolveu o primeiro sistema de distribuição de energia elétrica em corrente alternada, em 1890. Seu sistema tinha menos perdas na transmissão do que o sistema de corrente contínua desenvolvido por Thomas Edison, colocando um fim na Guerra das Correntes. Tesla contribuiu de forma significativa para a eletricidade, permitindo a transmissão de energia elétrica em grandes distâncias, mudando o cenário elétrico em nível mundial ao longo dos anos. Curiosidade: sabe por que alguns países possuem a frequência de 60 Hz nos seus sistemas elétricos e outros países possuem frequência de 50 Hz? Essa diferença iniciou quando os sistemas elétricos começaram a ser instalados em diversas regiões. Na Europa, as primeiras usinas elétricas eram alimentadas por turbinas hidráulicas que giravam a 50 Hz, sendo a frequência adotada como padrão, a qual continua sendo utilizada até hoje em grande parte da Europa, África, Ásia e Oceania. Já nos Estados Unidos, as primeiras usinas elétricas eram alimentadas por turbinas a vapor que giravam a 60 Hz, sendo a frequência adotada como padrão, a qual continua sendo utilizada até hoje na maior parte da América do Norte, América Central e parte da América do Sul. O século XX e a era da eletrônica. No século XX, com a consolidação dos sistemas elétricos e equipamentos utilizados para gerar e transmitir energia elétrica, importantes avanços tecnológicos aconteceram, graças à invenção do transistor, em 1947, por John Bardeen e Walter Brattain. O transistor é o principal componente eletrônico em praticamente todos os aparelhos eletrônicos modernos, sendo considerado por muitos pesquisadores uma das maiores descobertas do século XX, tornando possível a evolução dos computadores e dos equipamentos eletrônicos. O século XXI e o futuro da eletricidade. No século XXI, os estudos continuam trazendo descobertas e inovações tecnológicas, mas com um olhar mais sustentável sobre o uso dessa energia. Com a crescente demanda dos dispositivos eletrônicos na era digital, surge a necessidade de soluções para os desafios globais, como as mudanças climáticas e a sustentabilidade. Deve estar se perguntando onde a eletricidade é aplicada e por que ela é tão importante nos dias atuais. No próximo tópico falaremos disso. Quarta, aplicações da eletricidade no dia a dia. Você provavelmente está lendo esse texto do seu celular, notebook ou computador, certo? E isso só é possível por causa de energia elétrica, que foi gerada em alguma usina geradora de energia elétrica, transmitida pelas linhas de transmissão, passando pela distribuidora através das linhas de distribuição e, por fim, chegando em sua residência, permitindo você carregar seu equipamento na tomada. Mas não bastou só energizar o equipamento. Você precisou do acesso à internet e, para isso, o sistema de telecomunicação precisa de energia elétrica. Inclusive, os fenômenos deste tipo de comunicação foram descobertos em paralelo à eletricidade, sendo também parte dessa ciência. Perceba que a eletricidade está tão presente no nosso dia a dia que não a percebemos. Sabe por quê? Porque não usamos a eletricidade, e sim sua energia. Ficou confuso? Vou explicar melhor. Lembra que você está lendo do celular, notebook ou computador, e que a energia elétrica inicia seu caminho na usina geradora. A usina geradora transforma uma fonte de energia, geralmente energia solar, dos ventos, da água, do calor, etc., em energia elétrica, a qual é transportada até sua tomada, onde você colocará o carregador do seu equipamento, que transforma a energia elétrica em outras energias, no seu caso, em energia química, luminosa e térmica, ou seja, calor. Outro exemplo para melhor entendimento. Pense em uma lanterna que funciona a pilha ou bateria. Quando você aperta o botão liga, desliga da lanterna, a lâmpada se acende e quando aperta novamente o botão, a lâmpada apaga.
Isso acontece porque a pilha armazena a energia química e a transforma em energia elétrica no momento em que o circuito se fecha. Logo em seguida, a energia elétrica é transformada em energia luminosa e em calor na lâmpada. Com isso, percebemos que não é possível usar a eletricidade, e sim a energia, denominada de energia elétrica. A eletricidade, ou melhor, a energia elétrica, é uma ferramenta indispensável em nosso dia a dia, podendo ser usada de diversas formas como, na comunicação, através das ondas eletromagnéticas, a eletricidade nos mantém conectados ao mundo, possibilitando o uso da internet, ligações telefônicas, sistemas de monitoramento e muito mais. Na iluminação, a eletricidade ilumina nossas casas, ruas e cidades, garantindo segurança e visibilidade. No trabalho mecânico, motores elétricos, alimentados pela eletricidade, facilitam nosso trabalho, impulsionando máquinas, carros e diversos equipamentos. No entretenimento, eletroeletrônicos, caixas de som, microfones e refletores, que funcionam graças à eletricidade, nos proporcionam momentos de lazer e entretenimento. A eletricidade é uma força poderosa que transformou a sociedade, impulsionando o progresso e proporcionando conforto e praticidade. Sua descoberta foi um marco na história da humanidade, abrindo portas para um futuro cada vez mais conectado e tecnológico. Vamos relembrar. De que forma a descoberta e o desenvolvimento da eletricidade transformaram a sociedade e as relações humanas? A eletricidade revolucionou a sociedade, impactando profundamente as relações humanas. Antes, a comunicação era lenta e as informações levavam dias ou meses para se espalharem. Com a eletricidade surgiram tecnologias como o telégrafo, o telefone e, posteriormente, a internet, que possibilitaram a troca de informações em tempo real, acelerando o ritmo de vida e promovendo a globalização. A eletricidade também impulsionou o desenvolvimento de novas tecnologias, como computadores, celulares e eletrodomésticos, que mudaram o comportamento da sociedade e a forma como as pessoas se relacionam. Quais foram as principais descobertas que contribuíram para o desenvolvimento da eletricidade ao longo da história? Cada cientista, com sua curiosidade e genialidade, contribuiu para desvendar os mistérios da eletricidade e transformar essa força da natureza em uma ferramenta essencial para o progresso da sociedade. Dentre elas, temos a descoberta da eletricidade e do magnetismo, feita por Tale de Mileto e William Gilbert. A descoberta das cargas elétricas em movimento por Benjamin Franklin, inventor do para-raio. A invenção da primeira fonte de energia elétrica contínua, a pilha elétrica, por Alessandro Volta. A invenção da primeira lâmpada incandescente comercial, revolucionando a iluminação e possibilitando o uso da eletricidade em larga escala, por Thomas Edison. O desenvolvimento do sistema de distribuição de energia elétrica em corrente alternada, CA, que permite a transmissão eficiente de eletricidade a longas distâncias, impulsionando a eletrificação do mundo, por Nikola Tesla. Como a energia elétrica é utilizada no dia a dia? No dia a dia, utilizamos a energia elétrica para diversas finalidades, como iluminação, comunicação, funcionamento de eletrodomésticos, transporte, entretenimento e trabalho mecânico. Nas usinas geradoras, diferentes fontes de energia, solar, eólica, hidráulica, etc., são transformadas em energia elétrica, que é transmitida pelas linhas de transmissão e distribuição até chegar às residências e estabelecimentos comerciais, onde é utilizada para alimentar os aparelhos que facilitam e melhoram a qualidade de vida das pessoas.